Teste Z é o nosso objetivo dessa aula, pessoal. Vamos trabalhar com o teste na qualidade de teste de hipóteses. Então, nós temos duas empresas, vamos testar a qualidade do atendimento delas. Foi feita a consultoria, 30 opiniões. Então, isso garante que é o teste Z, maior que 30, né? Nós utilizamos o teste Z e consideramos uma distribuição normal nesse caso aqui. O nível de significância adotado para a tomada de decisão 5%. Então, eu tenho aqui uma pergunta em relação à nota média, variância amostral e desvio padrão. Vamos fazer essa continha logo, depois nós vamos fazer o teste de hipótese. Então, a gente já abriu espaço aqui para variância, eu uso a função estatística e vou lá em função variância A. Vou selecionar meus dados, 30 valores, dou OK. Variância B, idem, vamos lá, quase no final. OK. O desvio padrão. Selecionar os dados. OK. E o desvio padrão beta. Deixa eu... OK. Então, nós temos aqui possibilidade já de fazer algumas análises. Quais são elas? A variância de A, 0,75, quase 0,76, a de B, 0,68. Desvio padrão é a raiz quadrada, né, da variância. Está aqui os valores, 0,87, 0,82. Então, o desvio padrão da empresa alfa é um pouco maior do que a empresa beta. Então, a gente vai usar isso. Mas para responder a questão B, realizar um teste de hipótese com nível de significância de 5%, nós vamos usar uma função do nosso Excel. Então, nós vamos usar aqui dados, análise de dados, teste Z, duas amostras para médias. Então, a gente vai fazer uma comparação entre amostras diferentes. Aqui, eu já selecionei os dados, ó, empresa A, variável 1, já selecionei. Empresa variável 2, já foi selecionado. Já alimentei aqui a variância da 1 e a variância da 2 com esses dados. A hipótese, nós vamos analisar se há diferença. Minha hipótese principal é que não há diferença, então coloco aqui 0. A hipótese alternativa é que há essa diferença. O nosso alfa, 0,05 ou 5%. A saída nós vamos colocar aqui numa planilha, aqui mesmo. Dando OK, a gente encontrou já a planilha resposta. Olha aqui os valores que a gente vai analisar. Abrir mais caminho aqui na nossa planilha, né? Então, a média, 847, 850. Já dá para colocar aqui na letra A. Muito próximas assim à primeira interpretação. A variância repetiu esses valores. Observações 30, né? Confere. A hipótese é que não há diferença entre as médias, está aqui. O valor Z é 0,15 em valores absolutos, que é menor que o 196, que é o valor crítico. Então, está na região de aceitação. Então, eu aceito a hipótese principal, que não há diferença entre as médias. Outra opção é analisar o valor P. Quando o valor P, olhem que eu estou olhando sempre o bicaudal. O valor P é maior do que o valor alfa, então o P aqui é 0,87, é maior que o nosso 0,05, então isso indica que nós devemos aceitar a hipótese
principal. Tem até um resumo aqui que eu trouxe para a gente analisar. Quando o valor Z calculado é menor do que o valor Z crítico, não rejeito a hipótese principal. Ou quando o valor P é maior do que o nível de significância alfa, também não rejeito. São duas possibilidades. Sendo assim, a gente pode analisar a questão final, ó, uma conclusão sobre a qualidade do atendimento. Vou abrir outra planilha. Pronto. Aqui nós temos as conclusões. Vou chegar na última logo, que não será necessário substituir nenhuma das empresas, pois comparativamente elas têm o mesmo padrão de qualidade. Tanto a empresa Alfa como Beta foram avaliadas com atendimento muito próximo um do outro. Então não há necessidade, né? Comparativamente ao nível de 5%, elas não têm diferença. Aqui tem a resposta da B, que você pode ler com calma, e a daqui a resposta da A, que considera uma distribuição normal nossos dados e que considera também uma amostra maior que 30. É o caso aqui, ó, à esquerda, vocês observam, as nossas empresas foram submetidas a teste de qualidades sobre a questão do atendimento. Foram 30 opiniões. Será que há uma diferença significativa entre a empresa A e a empresa B, ou alfa e beta? Então nós temos esses 30 resultados aí para analisar. Vamos usar aqui as ferramentas do Excel. Tá, na letra A nós temos achar nota média, a variância amostral, o desvio padrão amostral. A nota média eu vou deixar para responder quando for responder a segunda. Então vamos na variância amostral, eu vou aqui, seleciono a função estatística variância, coloco aqui a estatística, já está selecionado, e vou selecionar a variância. Lá no final, vou selecionar aqui apenas uma célula. Ok? Achamos o valor da variância, 0,31. A variância também para a empresa B, lá no final, perto do fim, nós vamos selecionar aqui a empresa beta. Ok? Pronto, temos as variâncias. Vamos usar essas variâncias para fazer o teste de hipótese, tá ok? O desvio padrão aqui é importante achar, é a raiz quadrada das variâncias. Mas a gente vai usar aqui a função estatística para ilustrar um pouco mais aí as funções do Excel. Desvio padrão. Desvio padrão amostral é esse aqui. Seleciono meus dados de alfa. Ok. Está aí o valor. Pode confirmar tirando a raiz quadrada desse primeiro. A desvio padrão de beta, mesma atitude aqui em relação aos comandos. Desvio padrão aqui no começo, amostral, seleciona os nossos dados. Estão aí selecionados. Bom, tá aí, são importantes para a gente, nosso estudo, né, ter esses dados até para responder algumas perguntas. Bom, a questão da teste de hipótese, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos usar uma função do Excel, que está aqui em dados, análise de dados. Ó. Já abriu aqui a janela, temos aqui ó, teste Z de duas amostras. Vamos ver como é que vai ficar nosso teste. Nós vamos ter que usar os dados de alfa. Já selecionei, faltou só uma aqui, então vou selecionar de novo. Que é a empresa A, é um teste de comparação, né? Vou colocar o título. Vamos usar também os valores coletados para beta. Aí vem a hipótese. A hipótese é que não haja diferença entre as médias, que a média de alfa seja igual a beta. As empresas têm a qualidade semelhante. Então a gente coloca aqui 0. Ok? 0 porque não há diferença entre A e B na hipótese principal, também chamada de hipótese nula. A hipótese alternativa é que há diferença. Bem, a variância, vou aqui
tem dados diferentes, mas a variância de A é 0,3184. Então, 0,3184 é da empresa Alfa. E a beta é 0,7585. 0,7585. 85, atenção. Usei o rótulo quando eu selecionei os dados, então tenho que colocar aqui. Pronto, está bem pertinho da gente chegar nessa solução. Intervalo de saída, vamos escolher uma célula aqui dentro. Pronto, vou dar o OK. E aí nós vamos ter os resultados aqui. Vamos colocar aqui uma corzinha diferente para dar um destaque. Pronto. Então aqui nós temos a média dos dois grupos. Alfa tem uma média maior do que beta, então a qualidade dele é maior. A variância de alfa é menor, bem menor que a de beta. As observações estão coincidindo aí, né? Estão aí em torno de 30. Então está certo nos dois. A hipótese de diferença, como já vimos, é 0. Agora vamos partir para a análise. Para a análise, a gente pode pegar esse resumo aqui que eu fiz para vocês. Quando o Z calculado é menor do que o Z crítico, a gente não rejeita a hipótese. Quando for o contrário, a gente rejeita. Então, o que acontece? Nós temos aqui exatamente uma situação de rejeição. Por quê? O Z calculado é 2,90 e o Z crítico 1,96. Estamos falando de um teste bicaudal. Pensando só no teste bicaudal, considerando até porque nós estamos colocando igual aqui. Quando colocamos igual na hipótese principal, nosso teste é bicaudal. Se tivesse desigual, maior ou igual, por exemplo, em geral usa os testes unicaudal. Nesse caso, voltando aqui ao nosso resumo, quando o valor de Z calculado é maior do que o valor de Z crítico, 2,90 é maior do que 1,96. Pronto, eu rejeito a hipótese. Essa média tem diferença significativa. Eu também posso analisar pelo valor P e o valor do alfa. Se o valor do P é menor do que o nível de significância, também rejeito. Foi o que aconteceu aqui. Olha o valor P bicaudal 0,036 e nós sabemos que o alfa é 0,05. Então é bem menor. Nesse caso, nós vamos rejeitar a hipótese de que a empresa alfa tem um atendimento semelhante à empresa beta em termos de qualidade. Alfa é superior significativamente. Então a gente pode concluir aqui essa letra C. Eu trouxe aqui as respostas já prontinhas em relação a ela. Copiar aqui para a gente não perder de vista. Pronto. Em relação, a gente pode fazer aqui um resumo das respostas. A letra A está aqui. A letra B, há diferença significativa. Observem aí que a gente fez um resumo. E a letra C está ligada aí a empresa beta tem um atendimento inferior. Se ela tem um atendimento inferior, né, em termos de qualidade, e é significativo, esse padrão de qualidade dela é inferior significativamente, 5%, vale a pena a gente repensar em contratar uma empresa substituta a ela. Então é isso, foi o teste Z, o teste que é utilizado para dados que a gente considera normais. A amostra tem que ser maior que 30. No caso aqui, nós calculamos, usamos as variâncias amostrais para fazer o teste. Claro que existe toda uma teoria relacionada ao teste que a gente tentou aqui aplicar através desse simples resumo aqui, que quando o valor de Z calculado é menor do que o valor de Z crítico, a gente não rejeita, porque está na área de aceitação. Mas quando ele é maior, rejeita a hipótese principal. E o valor P também, que é importante, muito usado na ciência, que o valor P, quando for maior que o nível de significância, aí nós aceitamos. Aceitamos a hipótese que